Vou só colocar aqui agora a transcrição em português. Bom, todos nos ouvem? Acho que agora está pronto. Está gravando. Bom, boa noite, todas e todos. Bem-vindos aqui à Semana do Meio Ambiente 2023 do CDS, do Centro de Desenvolvimento Sustentável, da UNB, né? E aqui a gente tem o prazer enorme de iniciar hoje, justamente no Dia do Meio Ambiente, um evento especial com a Ana Toni, que é a Secretária Nacional de Mudanças do Clima do Ministério do Meio Ambiente, né? De pronto, agradecemos aqui a Ana por prontamente atender o nosso convite, e já de antemão aqui já quero fazer um agradecimento público aqui, né, a Marta Solomon e o Mauro Capelaro, que nos ajudaram na construção desse evento, né? E lembrando também que esse é um evento organizado pelo POLIS, que é o Laboratório de Política e Sustentabilidade do CDS, enquanto uma atividade própria sua, né? Dentro de um ciclo de seminários que o Polis vem realizando. E hoje nós realizamos aqui na Semana do Meio Ambiente. E, enquanto tal, só lembrando que essa atividade também ela figura como um evento de extensão, né, registrado no Decanato de Extensão da Universidade de Brasília. Então, todos que estão presentes aqui, alguns fizeram já a sua inscrição pela plataforma, né, pelo SIGA lá do evento, mas quem não o fez ainda, a gente apenas pede que aqui durante a sessão possa encaminhar, aqui pelo chat mesmo, né, encaminha para a gente, depois a gente organiza isso administrativamente, encaminha o nome, CPF e e-mail para a gente providenciar direitinho a inscrição de cada um aqui na nossa semana de extensão, né? Bom, então, novamente, né, agradecemos a todos os presentes aqui, e lembrando que esse evento, ele não está sendo transmitido em tempo real, mas ele estará disponível logo na sequência no YouTube, no canal do YouTube do CDS, né? Bom, então a nossa convidada de hoje, né, a Ana Toni, a secretária Ana Toni, ela é economista, doutora em ciência política, como já dissemos, a secretária nacional de mudança do clima do MMA. A Ana tem uma trajetória longa, né, bastante longa, com projetos voltados à justiça social, políticas públicas, meio ambiente, mudança do clima em particular. Dentre a sua longa trajetória, ela foi diretora executiva do Instituto Clima e Sociedade, o ICS, ela é sócia fundadora do GIP, Gestão e Interesse Público, foi presidente do Conselho do Greenpeace Internacional de 2010 a 2017, diretora da Fundação Ford no Brasil, de 2013 a 2011, da ActionAid Brasil também, de 98 a 2002, né? Além disso tudo, membro de diferentes conselhos, né? Como do GIF, do INGS, ITS, da Wikimedia, atualmente integrante da Rede de Mulheres Brasileiras, Líderes pela Sustentabilidade, e dos conselhos do SEBRE, né, que é o Centro Brasileiro de Relações Internacionais, da Agência Pública, do Gold Standard Foundation, do Instituto Escolha, da Clima Info, do Instituto República, do Fundo Baobá por Igualdade Racial e Transparência Internacional e do IPAM, né, o Instituto de Pesquisas Ambiental da Amazônia. Enfim, né, a Ana tem uma vasta inserção na temática e não é à toa que ela é a nossa secretária atualmente, e nos vai dar o prazer e a honra, né, de tê-la conosco aqui para a gente conversar sobre governança climática, né, no novo governo, e que ensinamentos e desafios a gente tem pela frente, né? Então, Ana, mais uma vez, muito obrigado, né? A dinâmica que nós pensamos aqui, a Ana vai fazer uma apresentação e depois a gente abre para o debate em blocos de 3, né? A cada 3 intervenções, a gente restitui a palavra para a Ana para os seus comentários. Ana, muitíssimo obrigado. A palavra é sua. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar celebrando com a UNB, o Centro de Desenvolvimento Sustentável, Polis, e com todos vocês o Dia do Meio Ambiente, agradecer Maurício, Marta, o Mauro, aliás, todos com M, né? Pelo jeito, por estarmos aqui juntos e poder refletir aí junto um pouco sobre governança,
Então, vai ser uma conversa mais do que uma palestra, é uma conversa, porque esse é um tema que, para quem gosta, né, de política pública, obviamente, olhando a governança de clima, é uma área muito interessante. Você falou de diversos conselhos, só para também deixar claro que agora que eu estou secretária, eu saí de todos eles para não ter nenhum conflito de interesse. Então, agora eu só sou secretária nacional de mudanças do clima, que acabei abrindo mão, me afastando aí dos conselhos, até que eu não saia do governo, para não pensando um pouco em políticas, não, essa coisa do conflito de interesse. E acho que isso também mostra essa preocupação. Eu estive em muitos conselhos, né? É uma coisa que eu gosto muito de governança, por isso que eu fiquei muito feliz por participar desse evento, não só porque é o Dia do Meio Ambiente, mas acho que o tema de governança ele é muito pouco valorizado, porque as pessoas confundem, né? Boa governança um pouco com burocracia, as políticas públicas mais organizadas, então é um tema que eu tenho muito carinho. Mas vamos lá, sobre governança do clima. Vou fazer assim, vou olhar um pouco para trás, contar um pouco, né, como é que a governança do clima, principalmente internacional, surgiu, como é que ela chegou no Brasil e aonde estamos, né, para chegar aonde estamos. Então, não vai ser novidade para ninguém, mas vamos lembrar de 1972, né, o Brundtland, a Conferência de Brundtland, né, em Estocolmo, aonde realmente o tema ambiental entra na governança global. Foi pela primeira vez que o tema é dado a importância do tema de meio ambiente. E lá já estava mudanças do clima, como a mudança de temperatura, como uma grande preocupação. Começou em 72, em termos de governança, né, da ONU. Depois de 72, teve um grande momento, e aí, para nós brasileiros e brasileiras, isso é muito importante, que foi a Eco 92, né, a Rio 92. Não sei, imagino que a maioria de vocês não estava lá, mas eu tive o prazer, alguns estavam, boa. Então, eu tive o prazer de participar das PrepCons da Eco 92, e foi um momento muito único, porque assim surgiu no Brasil não só a Convenção de Mudanças do Clima, mas também de biodiversidade e desertificação. Naquela época, em 92, foi um momento muito único, numa mesma conferência, a criação de 3 grandes convenções de meio ambiente. Surgiram no Brasil, naquele momento, milhares de ONGs, porque, logicamente, o encontro foi no Rio de Janeiro, então surgiram muitas organizações da sociedade civil, naquele momento, no Brasil. Governos subnacionais também começaram a participar do tema de clima e meio ambiente por causa do encontro acontecendo no Brasil, o que adensou essa governança, porque governança não é só a lei, né? É como cada um dos outros entes vão se apropriando também do tema. Então, ter a Convenção do Clima, ter nascido no Brasil, é um dado muito importante para entender a importância da governança climática no Brasil desde então, desde a ECO 92. Depois da ECO 92, o grande outro momento, logicamente, foi uma construção, né, durante o tempo, mas a lei nacional, a Política Nacional de Mudanças do Clima, ela é de 2009. Isso foi uma COP em Copenhague, aonde o governo brasileiro resolveu ter, pela primeira vez, a Política Nacional de Clima como lei. E esse momento também foi muito festejado, porque o Brasil foi um dos primeiros países a ter uma lei, uma política nacional de clima. Vocês terem uma ideia, a Alemanha, que a Alemanha foi ter a sua lei de clima, a sua política nacional de clima, há 3 anos atrás. Então, o Brasil, desde 2009, tem já uma política nacional de clima. Então, ela, de novo, foi adensando devagarzinho. Passou-se alguns anos, e aí a gente, né, entrou a agenda do ODS, que também temos ali um dos ODSs, clima, que foi se adensando, para chegar no grande momento, que é 2015, o Acordo de Paris. O Acordo de Paris, se vocês olham globalmente, é o único acordo
que nesse mundo polarizado que nós estamos vivendo, é o único acordo multilateral realmente robusto que aconteceu no mundo nas últimas décadas. E ele é sobre clima, que é um tema complexo, né, que é um tema assim difícil, mas foi assim um acordo muito forte, uma legislação bastante robusta, e foi o acordo de 2015, ali o Acordo de Paris, e o Brasil teve um papel absolutamente fundamental, porque o Brasil, como, né, sempre fez essa ponte entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, e o Brasil foi um dos países líderes em 2015. Então, e obviamente, depois de 2015, todo mundo um pouco agora já sabe, teve as NDCs, né, que são as contribuições nacionalmente definidas, que é a nossa meta de mudanças climáticas. Ela também veio evoluindo. Em 2015, o Brasil colocou uma meta que ia descarbonizar a nossa economia em 37%, baseada nas emissões de 2005 para 2025, e em 43% até 2030. Vocês veem que assim, a nossa. Depois eu entro na coisa da meta, mas ficar um pouco aqui na governança. Eu estou contando toda essa história, principalmente da Convenção de Clima Internacional, porque apesar da Convenção de Clima ter nascido no Brasil, ela é uma agenda que veio de fora. Ela nasce, né, em Estocolmo, tem uma convenção que acontece no Brasil, ela é apropriada pela sociedade brasileira, pela legislação brasileira, mas até, eu diria, muito recentemente, até Paris, era uma coisa como assim, sabe, como muitas leis de meio ambiente que vêm de fora, a gente vai assimilando, vai adaptando, mas eu acho que em 2015 isso mudou, aonde a importância do tema climático ele não é só uma contribuição do Brasil ao mundo, ele começa a ser visto como um tema fundamental para o modelo de desenvolvimento que a gente quer aqui no Brasil. E essa mudança é muito importante porque ela vai refletir no que vem acontecendo hoje em dia na governança, e a gente vai entrar um pouquinho nela. Então, acho que esse é um ponto importante. A governança, eu diria mais ambiental em geral, no passado, ela veio muito de fora para dentro, e aí, logicamente, os países em desenvolvimento, como o Brasil, vão absorvendo aquela legislação até que ela se transforme numa governança realmente nacional, absorvida pela sociedade, debatida nas cidades, pelo setor privado, pelo setor público, em todas as suas dimensões, né? E ela sai de ser um nicho ambiental, o clima sai, ao redor de 2015, ele deixa de ser um tema ambiental para virar um tema de desenvolvimento e um tema cada vez mais econômico. Então, a governança climática, hoje em dia, eu diria, obviamente, é uma convenção não vista dentro da UNFCCC, dentro das Nações Unidas, mas ela, hoje em dia, e a ministra Marina Silva fala muito disso, ela é uma política transversal, no sentido de não ser um nicho ambiental, apesar de estamos comemorando aqui o Dia do Meio Ambiente, mas ela se tornou um tema cada vez mais político, de política local, de política estadual, de política federal. Ela agora, no governo Lula, está em 19 ministérios, a gente tem 19 ministérios, seja com diretorias, secretarias, alguns coordenadores na área ambiental e climática, então ela realmente virou uma política transversal. A gente está vendo os movimentos, por exemplo, nos Estados Unidos, aquela lei, a redução de Inflation Reduction Act, né, que é a redução de inflação, que se chama, né, redução de inflação, mas é uma lei climática nacional para a competitividade dos Estados Unidos,
trazendo a descarbonização. A mesma coisa na Europa, com o New Green Deal, são mais de 700 bilhões para a reindustrialização, no caso da Europa, pensando em clima. Então, o tema de mudanças climáticas, a governança dele sai de ser um tema ambiental. Eu estou na Secretaria de Mudanças do Clima, mas tem mais 19 secretarias na Esplanada. No MIDIC tem uma secretaria, no Ministério de Minas e Energia tem uma secretaria de descarbonização, no Ministério da Fazenda tem 2 secretarias com este nome. Então, vocês veem que o tema de clima, ele começa a ser, a sua governança é traduzida pela sua transversalidade, não só no governo federal, mas também nos governos subnacionais. Então, você vê muitos estados e municípios, hoje em dia, absorvendo o tema de clima, já tendo meta de clima, ou meta de mitigação, ou de adaptação, ou programas de mitigação e adaptação. Tem até uma prefeitura em Niterói, que tem um secretário de clima. Então, vocês veem uma secretaria a nível municipal. Então, vocês veem a governança do clima assim, explodindo no mundo, na área financeira, na governança do Banco Central. Tem lá um tema de clima que é colocado muito explicitamente para transparência na taxonomia climática, dentro do próprio Banco Central. Na AGU, você tem uma secretaria de clima. Então, a governança foi se espalhando. E isso é muito bom, e eu acho que a gente tem que festejar. E, ao mesmo tempo, é uma oportunidade, mas ela tem que ser coordenada de alguma maneira, porque, já que todo mundo abraça o tema de clima, governança requer que a gente tenha um plano, que a gente queira chegar em algum lugar, que a gente tenha metas, que a gente tenha planos setoriais. E aí, agora eu chego, o que a gente está fazendo aqui para ajudar, porque o papel da Secretaria Nacional de Mudanças do Clima, ela é uma secretaria de coordenação para a governança climática do governo federal e para os entes subnacionais. Então, todo mundo sabe o que aconteceu nos últimos 4 anos, como é que o tema, no último governo, o tema de clima foi lidado ou não foi lidado, né? A gente não olhou para esse tema com a devida atenção, ao contrário, os nossos níveis de emissão subiram muito. Mas o que a gente está propondo agora é criar uma coisa chamada, a gente tem o CISNAMA, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente, e agora a ministra Marina tem uma proposta de criar o CISClima, que é o Sistema Nacional de Mudanças do Clima. O que teria nesse CISClima? Primeiro, vamos ter, aliás, hoje o presidente Lula assinou o decreto, que é o decreto do Comitê Interministerial de Mudanças do Clima, aonde são 19 ministérios que estão participando nesse comitê interministerial, com o objetivo de criar a nossa nova meta de clima, a nossa nova NDC, e também ter planos setoriais para cada uma das áreas. Então, vamos ter o plano setorial de descarbonização do setor elétrico, da indústria, da agricultura, logicamente, desmatamento, resíduos sólidos. Então, essa é uma grande tarefa que o Comitê Interministerial vai ter. E, obviamente, também a segunda grande tarefa é o Plano Nacional de Adaptação. Nosso Plano Nacional de Adaptação ele é de 2016, está totalmente defasado, foi o primeiro que o Brasil fez, ele está muito defasado, então a gente vai ter que revisar o Plano Nacional de Adaptação. Então, a gente vai ter o Comitê Interministerial de Clima, de um lado, e, do outro lado, o Conselho Nacional de Segurança Climática, que está sendo inspirado pelo CONSEA. Então, alguns de vocês devem conhecer o Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Então, muito inspirado pelo CONSEA, a gente está criando, provavelmente em menos de um mês, a gente vai criar o Conselho Nacional de Segurança Climática,
é que, como o Conselho, ele tem a maior participação dos entes subnacionais, sociedade civil, setor privado e academia. Mais de 4/5 dos participantes são desses setores, e só 1/5 é do governo federal. E este conselho vai ter como atribuição duas grandes atribuições. Uma é quase ser um peer review do que saia do programa do governo federal, aonde eles vão também responder para o presidente da República, que eles possam falar para o presidente da República: olha, o que o Comitê Interministerial está propondo é ambicioso o suficiente, os planos estão bons, ou não é ambicioso, ou este ou aquele plano. Então, eles vão poder auxiliar e refletir, e aí auxiliar o presidente da República em prorrogação ou não. E o segundo grande tarefa do Conselho Nacional de Segurança Climática vai ser fazer as conferências de clima a nível estadual e municipal. Então, a coisa mais multinível, né, em termos de governos subnacionais, é muito importante para a governança climática. Não adianta só o governo federal ter essa governança se a gente não chegar nos subníveis. Então, a ideia deste governo é criar esses dois lados, um comitê interministerial e um Conselho Nacional de Mudanças do Clima, ambos assessorando o presidente da República, e, a partir daí, criar os planos setoriais para as diversas áreas que a gente precisa. Então, essa é a primeira ideia-chave. E a única última coisa que eu queria mencionar é sobre a nossa meta. Todo mundo fala muito das metas de clima de todos os países, mas muito pouca gente entende se essa meta que a gente tem, ela é boa ou ela é ruim, né? Se eu perguntasse para vocês agora, a meta brasileira, ela é boa? Que parâmetros a gente tem para falar se ela é ambiciosa, se ela não é? Todo mundo sabe que o tipo de emissão do Brasil, o Brasil é o quinto maior emissor de gases de efeito estufa do mundo, então é um grande emissor, e hoje em dia 45% das nossas emissões elas vêm de desmatamento, 45%. Depois de mudança de uso da terra ou desmatamento, ao redor de 30%, 25% vem de agricultura. E o resto, mais uns 25%, 30%, vem de energia. E quando eu falo energia, é tudo. É indústria, é transporte e o sistema elétrico inteiro. Então, que é o oposto do que é no resto do mundo, né? Onde o grande problema das emissões vem do setor de energia, carvão, né? Combustíveis fósseis, não é no caso brasileiro. Então, a gente está um pouco na contramão, mas continuamos sendo o quinto maior emissor de gases de efeito estufa. Mas se eu fosse perguntar a meta que o Brasil tem, né? Aquelas porcentagens que eu falei, 37% do nível de 2005, baseado no terceiro inventário em 2025. É muito árido, pouca gente entende, e não é só a meta brasileira. Se você for ver a meta alemã ou a meta chilena, pouca gente sabe se as metas que a gente tem são boas ou ruins. O que todo mundo sabe, e o IPCC já nos conta recorrentemente, é que, independente das metas individuais serem boas ou ruins, nós estamos muito longe de ter planos, pelo menos desejos, que nos deixem abaixo de 2 graus em 2100, ou não, 1,5 grau, que seria muito melhor. Isso a gente sabe que, como um todo, o planeta está esquentando muito rapidamente, e se a gente juntar todas as metas do mundo inteiro, a gente está chegando aí entre 2,7 e 3,3 graus centímetros em 2100, o que todo mundo já sabe é o caos, péssimo, mortes, ventos extremos, e todos os horrores. Então, não queremos isso. Então, precisamos de metas mais ambiciosas,
e aí a gente tem que saber qual é a parte que nos cabe, como brasileiros e brasileiras, né? E se a gente tem oportunidade já que temos mudanças do clima, se tem alguma vantagem comparativa para o Brasil ser um país descarbonizado e não exportar sustentabilidade, enquanto outros países têm mais dificuldade de fazer isso, porque suas indústrias são movidas a carvão e as nossas em energia hidrelétrica, solar e eólica. Se o Brasil pode plantar mais árvores pelo tamanho do Brasil, para tudo isso a gente tem que parar de desmatar como a primeira atitude. Então, uma das coisas que a gente pretende fazer é, primeiro, simplificar a nossa meta, deixar claro para a população, sim, qual é a nossa meta. E se a gente olhar lá no que foi acordado em 2015, e hoje mesmo o presidente Lula comentou sobre isso no seu discurso, a gente tem que deixar mais claro para que todos os brasileiros e brasileiras possam acompanhar se a gente está melhorando, contribuindo, se o desmatamento está caindo, como é que a gente faz um monitoramento e avaliação que seja transparente, para que a população possa não só ajudar, participar, fazer juntos os municípios, os estados, mas também cobrar, se for necessário, para a gente poder contribuir não só para uma meta global, mas principalmente para um modelo de desenvolvimento que o Brasil queira ter e que deste governo fica muito claro qual é. O Brasil acredita que somos uma potência ambiental e que podemos transformar as nossas vantagens comparativas na floresta, o tamanho do Brasil, as águas brasileiras, a abundância de fontes de energia, em vantagens competitivas, e aí ajudar não só a diminuir as emissões brasileiras, mas ajudar até outros países que tenham mais dificuldade a, a, a a atingirem as suas próprias metas através do mercado de carbono. Bom, acho que eu já falei demais, vou parar por aqui, mas assim, é um tema assim, grande, complexo, a gente espera deixar um pequeno legado durante esse governo, pelo tempo que a gente estiver aqui, e acho que o maior legado que a gente possa deixar é na área de governança, deixando não só os órgãos de governanças robustos para que em mudanças de governo não sejam destruídos, mas também com planos robustos e com muita transparência para que a população possa acompanhar se a meta de clima que a gente tem é boa e ruim, ou se podemos fazer mais, ou se queremos fazer mais para o próprio desenvolvimento do Brasil. Bom, paro por aqui e agradeço. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado pela sua explanação, né? E pelas notícias novas que você traz para a gente aqui, né? Bom, vamos então na nossa dinâmica proposta aqui, abrir inscrições. Eu peço que vocês façam a inscrição acionando aqui no Teams, né? A mãozinha, levantando a mão, porque aí vai aparecer para a gente a ordem dos inscritos. E vamos fazer em bloco de 3, ok? Então, por favor, quem quiser pode se inscrever. A Marta já se inscreveu. Enquanto a Marta faz a pergunta dela, os demais podem se inscrevendo, por favor. Eu vou fazendo então, o Cláudio já está aí também, né? Rafael também. Eu tenho várias perguntas, Ana, mas eu vou começar por uma primeira, que eu acho que é bem nesse tema da governança climática. A gente olha com preocupação conflitos de interesse que envolvem a agenda climática. Né? Essa notícia é nova, né, para a gente aqui do Comitê Interministerial, mas a gente tem visto, tem presenciado conflitos, por exemplo, exploração de petróleo na foz do Amazonas, no momento que o IPCC já diz que a gente tem que parar de queimar combustível fóssil. A ministra Marina tem uma posição muito clara, o Ministério das Minas e Energia tem outro, o BNDES parece que vai ter uma outra posição, a gente está vendo que o terreno está meio minado. A ministra Marina falou em pegar 100% do plano safra e colocar para agricultura de baixa emissão de carbono. Hoje, o plano ABC tem 1,2% do plano safra, então é uma diferença muito grande, e a gente sabe que tem dificuldade no próprio agronegócio de capturar isso, né, de ter esse investimento voltado para a agricultura de baixo carbono, sem falar em carro popular, né, enfim, que hoje já mudou um pouco.
Então, a impressão que a gente tem é que tem assim, um monte de ministério falando, 19 ministérios, mas quem é que vai dar a palavra final? Quem é que vai arbitrar esses conflitos de interesse? Como é que isso vai ser? Eu tenho outras perguntas que têm a ver com outros temas, mas eu queria começar com esse que tem a ver com a governança climática. Tá bom. Obrigado, Marta. Vamos lá, o Klaus, depois o Rafael. Maravilha. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ana. Muito obrigado pela sua palestra, sua aula aqui com a gente. Pegando um gancho totalmente aqui com a Marta, eu queria perguntar sobre a questão da Autoridade Nacional de Segurança Climática, que até onde eu sei está previsto que o governo vai colocar o nome em pauta, eu acho que no semestre que vem. Eu queria saber como é que vai funcionar essa questão da autoridade climática, se ela tem um papel um pouco de mediar esses conflitos que a Marta estava comentando agora há pouco, só para você dar uma introdução sobre essa questão, beleza? Muito obrigado. Obrigado, Klaus. Rafael, por favor. Boa noite. Obrigado aí pela apresentação. É um pouco na mesma linha, assim, em relação a essa questão da coordenação, né? A gente sabe que a coordenação dos elementos assim muito importante para que as estruturas de governança funcionem, né? Então, assim, nesse sentido, um pouco que a Marta comentou, né, de você vai ter muita gente ali, né, reunida nesses comitês, enfim, nos conselhos, e os interesses mais diversos possíveis, né? Então, assim, quais seriam os mecanismos de coordenação que vocês estão, assim, pensando, né, para tentar garantir assim um funcionamento adequado desses órgãos, né? E aí tem também o outro desafio, né, que você falou de envolver os governos subnacionais, né? Então você tem outra questão também dessa chamada coordenação vertical também. Então um pouco como que vocês estão pensando para que esses mecanismos assim possam funcionar, né? Obrigado. Não, ótimas perguntas, agradeço. Então, vamos lá. Assim, em geral, vou falar em geral primeiro, depois eu vou para o detalhe. Eu acho que assim, o mundo ficou muito mais complexo, né? E eu acho que os governos, não só o governo brasileiro, mas eu estou vendo isso em todos os outros governos, a gente ainda não tem bons instrumentos de governança para temas transversais. Isso eu estou vendo, por exemplo, o tema de clima na Alemanha, ele é gerido por 4 ministérios e eles vivem brigando. O tema de clima na África do Sul tem lá o comitê presidencial, que tem 12 ministérios que têm maiores problemas. O tema de clima na Índia, então, assim, o tema de clima em qualquer país assim, está encontrando a sua melhor governança e é muito difícil. Acho que a gente não tem ainda o modelo, é um tema novo, né, assim, para a governança, e por isso eu fico muito feliz que vocês estão olhando para esse tema, porque de repente vocês vão poder ajudar a descobrir as melhores formas de a gente se organizar em termos de temas transversais. Eu acho que os governos têm muita dificuldade de trabalhar em temas transversais. A gente sabe trabalhar em box, né? Política de educação é o ministro de Educação que determina. A política de saúde é o ministro da Saúde. Quando são temas que é intraministerial, e aí sim os conflitos aparecem, sim as controvérsias aparecem, ele é muito mais difícil de serem resolvidos. E como o próprio presidente Lula mencionou muitas vezes, não tem outra solução a não ser a política. Assim, para quem nunca trabalhou no governo, que é o meu caso, trabalhei no setor privado, trabalhei filantropia, ONG, este alinhamento é duro para caramba. Você, assim, ter que alinhar a visão de 16, 17 ministérios é muito difícil, porque tem personalidades, tem visões de mundo, e uma coisa que acho que no tema de clima ainda dificulta um pouco mais, a gente precisa fazer uma transição. Precisamos por causa do planeta. Só que não é qualquer transição. A gente tem que fazer uma transição que seja rápida, porque a gente tem pressa, primeira coisa. E segundo, a gente tem que fazer a transição sabendo que a gente quer fazer uma transição para um novo.
Então, os poderes do novo não são os poderes vigentes. Então, assim, a indústria de óleo e gás é muito mais poderosa do que a indústria de eólica e solar, porque ela tem 400 anos e a solar não tem. A indústria do carro elétrico, sei lá quanto tempo tem, versus a do carro de combustão. Então, os conflitos são normais num processo de transição tão difícil que o mundo está fazendo. Então, eu não acho que é uma novidade no Brasil. Eu acho que isso a gente está vendo, por exemplo, a Europa, né, que tem um nível ambiental muito alto, quando eles tiveram que decidir a taxonomia climática deles, decidir que créditos podem ser financiados com recursos climáticos, eles colocaram nuclear e gás. Então, você vê essa própria contradição na Europa, onde eles colocam que podem financiar com financiamento climático gás e nuclear. Assim, também vamos ter as nossas contradições, né? Agora, se fosse uma transição que a gente sabe que tem tempo, sabe? Tem mais 100 anos para fazer, vamos fazer aos pouquinhos. Só que a gente não tem esse tempo. A gente não tem esse tempo. Então, diante deste conflito, que eu acho que é natural, não estou falando que é bom, eu estou falando que é natural pelas as forças políticas, não, desses lobbies históricos que a gente já tem, a única saída, eu acho que é apoio popular, é a sociedade. É a sociedade que faz a diferença, são os grupos de jovens que a gente está vendo protestando todos os dias, esse novo movimento de litigância climática que está surgindo todo dia, são os grupos indígenas, os grupos negros de periferia, esses são os que estão dando esta pressa, digamos assim, e os conflitos vão surgir. Né? Umas vezes a gente vai ganhar, outros a gente vai perder, espero que ganhe mais do que perca. Então, eu não acho que vai ter um mediador. Lógico que o presidente Lula o presidente sempre é um mediador, né? Mas tem o Congresso, então tem um mediador intragoverno, e tem também os congressistas, né, que foram eleitos. E a gente gosta de democracia, então a gente tem que aceitar o papel também do Congresso, mesmo quando pensa um pouco diferente. Então, eu acho que o nosso papel é criar um movimento, por isso eu volto a falar da importância de governança, que nos ajude, primeiro, a trabalhar em termos de governo federal e ver a governança horizontal e a governança vertical de uma maneira eficiente, transparente e rápida. E isso não é muito cara de governo, né? Assim, o rápido. A gente pode até ser transparente e eficiente, mas no rápido, mas no caso de clima a gente precisa. Por isso que eu estou falando, a gente precisa investir muito em boa governança para fazer isso, e não vai depender só de protesto, né? A gente vai ter que deliver também. E aí eu quero pegar a pergunta do Klaus sobre a autoridade. Então, a autoridade é um pouco, assim, a gente vê a autoridade com um papel fundamental nesse cisclima que eu estava contando, e ela não será o mediador. O que a gente espera que a autoridade climática faça, porque ela não tem poder para isso, né? Porque o poder de uma autoridade tem que vir de algum lugar, né? Nasce com poder. Você, né? Ninguém vai querer dar este poder para qualquer autoridade climática, né? Não existe nenhum país, pelo menos que eu conheça. O que ela vai poder dar, ela vai ter o poder de dar transparência. Primeiro. E o segundo, o poder de dar insumos sobre as políticas públicas. Então, por exemplo, se tem uma política, a gente vai ter planos, né, para cada um dos setores, industrial, energético. A autoridade vai ser o órgão que monitora a implementação desses planos de maneira absolutamente pública e independente, para falar, tínhamos que diminuir tanto de emissão neste setor, estamos fazendo? Todo ano vai ter um relatório, podendo, tipo um watchdog com autoridade para poder fazer isso.
E a segunda coisa que ela vai poder fazer, ela vai poder mostrar se uma política pública vai contra os objetivos climáticos. Então, por exemplo, a gente ainda não tem autoridade, né? No caso ali da Foz, a gente poderia ter pedido, se a gente tivesse autoridade, um parecer da autoridade para ver se a exploração de petróleo naquela região ou daquela maneira é compatível com os planos de clima ou não. Então, ela vai ser muito mais um órgão de transparência do que não, ou mediador ou uma coisa que sancione contra o ministério. Ela não vai, infelizmente, vai ter poder, apesar do nome, né, autoridade, ela não vai ter poder para fazer isso, porque o poder teria que ser dado a ela. E, né, como vocês estão percebendo aqui no Congresso, não está tão fácil de conseguir a criação quase de um IBAMA de clima, né? Seria muito difícil, nas circunstâncias políticas, a gente ter isso. Então, acho que também respondi o Rafael sobre o horizontal e o vertical. É complexo, é realmente complexo, mas não tem outra maneira do que pensar de, assim, vamos resolver esse problema. E a última coisa que eu quero falar, antes de abrir para outra pergunta, é, nesse momento, no tema de clima, o ótimo é inimigo do bom. Porque a gente está inventando a roda e já, né, fazendo ali a coisa. Então, assim, a gente tem que ter muita cabeça para começar a implementar coisas, mesmo não sabendo tudo sobre tudo que a gente precisa saber. Então, a gente tem que começar a implementar políticas de descarbonização, de adaptação o mais rápido possível, mesmo que não seja a perfeita política, a perfeita governança, porque acho que a gente vai aprender muito no fazer, o tema de clima é muito novo, no fazer para ir aprimorando aí a governança climática que a gente precisa. Pronto. Espero ter respondido aí um pouquinho, Marta. Obrigado, Ana. Obrigado mesmo. Bom, o próximo que se inscreveu aqui para falar fui eu mesmo, né? E eu tenho aqui duas questões para você, Ana. Uma, na linha do que está sendo falado até agora, né, sobre a nossa governança interna, e uma segunda sobre governança externa, né? Na questão da governança interna, você, em parte, já até antecipou na sua fala anterior o que eu ia perguntar, mas talvez eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais, né? Porque quando a gente fala dessa visão de governança, com tantos ministérios, com esse arranjo, realmente é uma engenharia política bastante complicada, bastante delicada, com os interesses múltiplos, diversos, e cada um atirando em diferentes direções, né? Com defesas próprias de interesses próprios, né? Realmente isso não é fácil. E eu entendo que para que seja possível conseguir um alinhamento dessa multiplicidade tão grande, a discussão no plano estratégico ela tem que se impor. Uma discussão de estratégia de longo prazo, né? E você, em parte, antecipou o que eu imaginava como resposta quando você tocou na questão da transição. A transição me parece que é a palavra-chave para a gente pensar o médio e longo prazo, para a gente pensar a estratégia. A gente certamente está transitando, né? De um mundo que a gente conhece para um outro mundo que se anuncia sua fisionomia, mas que a gente não conhece exatamente como vai ser esse novo mundo. A gente tem noções, né, do que esse novo mundo será. E como é que estrategicamente a gente transita para esse mundo, né? A gente vê, por exemplo, na questão da governança internacional, como tanto se arrastou ao longo de várias COPs, quando chega em 2015, a gente tem, né, o mundo assiste um acordo, finalmente, depois de muitas frustrações, com o Acordo de Paris, né? E uma pedra de toque que foi importantíssima nesse momento é porque China e Estados Unidos, que eram duas pedras nas negociações, que são os dois maiores emissores do mundo, né, passam a querer admitir sentar na mesa a partir de um certo momento, especialmente quando a gente passa a ter metas não obrigatórias e sim as metas voluntárias, né? E hoje a gente vê esses dois atores, de certo modo, parece que eles estão dentro da contradição do que é uma transição do conhecido para o novo,
eles estão lutando por um protagonismo nessa história, com toda a contradição que isso reserva, né? Com todos os sinais trocados que isso reserva. Mas a gente vê o Biden com uma busca de ser uma liderança climática, e a gente vê também a China se preparando internamente para talvez dar um salto. Bem ou mal, com todas as contradições, esses países, me parece, cada um a seu modo, eles têm um olhar estratégico para o raio dessa transição, né? E a minha pergunta, Ana, é aqui nós no Brasil, como é que nós estamos pensando isso? Que estrategicamente, se a gente não tiver um norte, um caminho estratégico para pensar a transição, a gente não consegue fazer nenhum alinhamento interno e muito menos um alinhamento externo, né? Então, a primeira parte da minha pergunta era isso, né, da gente explorar um pouco mais estrategicamente que transição se pode desenhar nesse país, e para onde, como seria isso, que passos a gente teria isso, né? Como que a velha indústria participa, até ajudando a financiar uma transição para um cenário futuro onde ela não estará, né? É uma contradição, mas é fato, né? E isso já remete para a segunda pergunta, a segunda parte, talvez, da mesma pergunta, que é justamente ao olhar o cenário externo. Quando a gente olha o caminho das COPs, né, dos entendimentos nos acordos do clima, a gente vê que sempre foram três grandes pedras que sempre tiveram que ser de difícil empurrar, né? A questão de regras, a questão de ambições e a questão de financiamento. A parte de regras, bem ou mal, me parece, né? Me corrijam aqui os que mais conhecem do que eu, me parece que elas foram bastante bem tratadas, embora ainda tenha vários senões aí, né, na questão de perdas e danos, na questão de mercado de carbono, mas a questão de regras, muita coisa já foi pacificada. Já as outras duas, me parece que não. As ambições, sistematicamente, elas se mostram abaixo daquilo que se espera a cada COP. E o financiamento também, né? Todas as COPs são um banho de água fria, o financiamento e as ambições. O nosso presidente Lula, me parece que tem a expectativa, ele tem uma posição de se mostrar uma liderança, se recolocar o país, né, no palco da melhor geopolítica, e ele ser um grande protagonista nesse processo, né, ser uma liderança internacional na área ambiental. Penso que o Brasil, através do presidente Lula, tenha ambições de ser mais influente daqui para frente, cada vez mais, nas conferências do clima. Então, nesse sentido, me pergunto, né, quer dizer, como que essa tal estratégia nossa que a gente poderia desenhar aqui para dentro, como que ela pode rebater para fora, né? Como que o Brasil pode ser um grande exemplo em termos de mostrar melhores ambições, e melhores provocações, né? Melhor poder de força na pauta do financiamento, né? De buscar financiamento para essas agendas. Ana, me desculpe se eu me alonguei na minha pergunta, né? Mas eu queria deixar elas postas aqui. Depois de mim, temos dois inscritos aqui, o Mauro e o Diego. Por favor, Maurinho. Obrigado, Maurício. A minha questão era exatamente essa sobre financiamento, né? Então, assim, a Ana Toni, eu acho que a presença da Ana Toni, além de outros atributos, mas é também um atributo de imagem do financiamento internacional para o clima, né? Quer dizer, ela já é de comum conhecimento que a Ana Toni aqui que nos fala é uma das mais importantes pessoas que trazem recursos internacionais para a área de meio ambiente no Brasil há pelo menos 10 anos, aí 15, né? Então, acho que essa retomada, a presença da Ana me parece que é essa retomada de financiamento, e aí eu queria escutar um pouco de você mesmo, Ana, sobre isso, né? Quer dizer, como que a gente está pensando em trazer e quais são esses canais, né, de financiamento internacional que a gente vai construir ou retomar de algo que foi interrompido anteriormente, né? E isso acho que traz um respaldo em relação ao Fundo Amazônia, né? Quer dizer, como que o Fundo Amazônia ele vai atuar aí nessa estratégia de governança transversal para o clima, né?
qual que vai ser o papel dele nessa agenda climática. Uma segunda pergunta que eu tinha é relacionado ao PPCDAN, né? A gente recebeu recentemente aqui o Paulo Moutinho, junto num evento do Centro Acadêmico de Ciências Ambientais, e ele estava comentando, na verdade fiz essa pergunta para ele, né? Porque o governo Lula ele está de certa forma recebendo algumas críticas por requentar, o que eles estão chamando de requentar algumas políticas, né? Então, Minha Casa Minha Vida, e o PPCDAN, na agenda ambiental, o PPCDAN é um desses que parece que vai retomar, né? O que o Paulo Moutinho expressou ali olha, o PPCDAN é importante, mas a gente precisa criar uma agenda de desenvolvimento para a Amazônia, que é, né, basicamente o principal aí ator ou o principal eixo ali de debate sobre clima no Brasil, né? Você vê essa agenda para a Amazônia, de desenvolvimento da Amazônia já construída ou em construção, em que altura isso está? São esses dois pontos que eu gostaria de tratar e aprofundar um pouquinho mais. Obrigado, Ana. Diego, por favor. Bom, boa noite a todos e a todas. Ana, muito obrigado pela fala, assim, foi muito rico essas informações todas que você compartilhou com a gente. E eu tenho, na verdade, várias perguntas, mas eu vou me ater a duas que me provocaram um pouco mais, que é sobre, né, já que a gente está falando de governança, tem um tema que, inclusive, a gente já tocou lá no Polis, que é sobre a governança da informação, né? Então, para a mudança climática, eu vou puxar um pouco a sardinha para a minha área, que é a área de adaptação climática, né? Então, a minha pergunta, na verdade, é no sentido de entender como que está se dando também nesse processo de transversalidade, de articulação na construção da agenda climática, especificamente para adaptação, como que está acontecendo também essa articulação para a governança da informação climática. E eu te faço essa pergunta pensando em três plataformas, como o Clima Adapta, que está no MDR, tem o Adapta Brasil, que está no MCTI, e tem o Adapta Clima, que está no MMA. Cada uma dessas plataformas elas têm a sua razão de ser, mas elas também têm certa sobreposição e acaba abordando o tema de maneira um pouco diferente. Então, a minha pergunta é até que ponto há uma articulação, se isso está sendo já tratado e se tem em perspectiva essa possibilidade de interoperacionalidade entre essas plataformas. E aí eu te faço uma pergunta de uma maneira mais geral: como que as plataformas de informação elas podem ajudar nessa governança climática? Porque da maneira como eu entendo, sem informação é muito difícil a gente pensar realmente uma governança efetiva e eficiente, né? E a outra pergunta também relacionada com a adaptação, acaba que o NDC, naturalmente, o tema mitigação, ele acaba dominando, né, as metas de redução das emissões, mas também eu queria saber se já está começando a ser pensado, articulado metas de adaptação. E aí a pergunta que eu sempre me faço, e aproveito que você está aqui hoje, eu tenho esse privilégio de estar falando com você, se tem perspectiva de fazer metas de adaptação e até que ponto as metas de adaptação elas podem ser justamente um instrumento de coordenação e articulação dessa transversalidade da governança adaptativa, né, climática. Então, são essas as perguntas que eu tenho. E aí é mais uma curiosidade, né, aproveitando também esse diálogo, essa interlocução, da perspectiva da academia, aliás, do governo em relação à academia, que temas hoje você vê, agora que você está aí no Ministério, ocupando a função que você está ocupando, que tipo de perguntas você colocaria para grupos de pesquisa que trabalham com esse tema de mudança climática, como, por exemplo, os nossos grupos lá na UNB? Aí eu falo um pouco mais da minha agenda de pesquisa lá como professor, que é a adaptação climática, né? Vulnerabilidade e adaptação climática. Então, se você já tem alguma percepção, alguma demanda identificada em geral, que de repente a academia poderia estar contribuindo. E aí eu coloco a academia dentro desse sistema de governança que eu estou te perguntando da informação. Como é que nós entramos nesse sistema, né? Vocês contrabandearam para 3 perguntas, cada um fez 2, virou 6, né? Mas não estou brincando. Mas vamos lá, adorei as perguntas. Não sei se eu vou lembrar de todas aqui, mas eu vou tentando. Não, Maurício,
acho que você pegou ali realmente no cerne. Assim, é uma transição para onde? Né? Transição para onde? Então, primeiro, eu quero convidar cada um de vocês agora a imaginar o mundo pós-carbono. Imagina o mundo pós-carbono. Que tipo de indústria a gente tem? Como é que são as cidades? Como é que é a mobilidade? O que a gente vai estar comendo? A gente não consegue ainda imaginar o que é o mundo pós-carbono, porque a gente é tão dependente ao carbono que este novo mundo. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é imaginar que mundo é esse pós-carbono. Todo mundo deve ter visto aqueles Flintstones, né? Que você imaginava o mundo do futuro, né? O cara com uma pedra ali, que era um telefone, que supostamente virou o telefone celular, que andava com os carrinhos de pedra, que virou os carros. A gente tem um projeto que eu amo, que chama Wikifuture, que é o futuro, né, coletivo. A gente tem que começar a fazer filme, música deste novo mundo que a gente vai ter que criar, que é o mundo pós-carbono, para a gente conseguir chegar nessa estratégia. Porque a gente está tão ligado na transição, sem saber transição para o quê. E aí, obviamente, as perguntas que vêm e os players que estão é quem ganha e quem perde. Então, a gente está mais no debate de quem ganha e quem perde do que mundo é esse. E aí é difícil construir uma estratégia se você não sabe para onde você está indo, né? E você tem razão, eu acho que assim, na Europa, e eu diria os Estados Unidos e a China, eles já entenderam que neste mundo pós-carbono, o tema de tecnologia industrial para novas tecnologias vai ser fundamental e estão financiando muito. Então, eles já entenderam que a gente vai ter que pensar em novas formas de energia, já entenderam que os carros vão ter que ser diferentes e estão pesadamente investindo nisso. E aqui no Brasil, né, que foi a tua pergunta, a gente sabe que mundo é esse pós-carbono, né, que a gente vai estar. Eu acho que a gente ainda não, né, não tem como sociedade o que é esse mundo pós-carbono colocado. Mas uma coisa, eu vejo o presidente Lula, ele já entendeu. Primeiro, ele fala de clima, antes até de virar presidente, já foi para a COP em Sharm el-Sheikh, e ele já entendeu duas coisas muito importantes que eu acho que são os dois pilares para a construção desse mundo pós-carbono. Uma, que mudança do clima é um acelerador de pobreza e desigualdade. Você sabe que o presidente Lula tem isso assim, na pele, e ele já entendeu que mudanças do clima é um acelerador de pobreza e desigualdade, então ele tem que combater mais pobreza e mais desigualdade, que é o que o move. Então ele já entendeu isso. Então ele quer um mundo com mais equidade, então ele tem que combater mudanças do clima. E a segunda coisa que ele entendeu, e cada vez mais vem entendendo, é essa noção, que eu acho que está ficando cada vez mais claro, que no mundo pós-carbono, o Brasil tem ativos que o resto do mundo não tem. E por isso, talvez a gente consiga até nos beneficiar de um mundo pós-carbono. Porque a matriz energética brasileira é menos poluente do que a da Índia, ou da China, ou dos Estados Unidos, ou da Europa, porque a gente pode plantar mais árvore. Então, assim, ainda não inventaram uma maquininha de sumidouro de carbono, a gente tem as melhores maquininhas do mundo, que são árvores. Então, ele já entendeu que no mundo pós-carbono, o Brasil tem vantagens comparativas. Mas é a cabeça, ele, né, ele tem essa coisa do faro político, da geopolítica, ele já entendeu isso, mas é um presidente. A população brasileira ainda não está convencida. O que ela está convencida é, tá, não vou poder comprar meu carro, e aí, o que eu faço? O que é esse outro mundo? Como é que eu vou andar? Como é que eu vou me... Então, eu acho que a gente tem que parar um pouco para pensar o que é esse mundo pós-carbono. E, no caso brasileiro, e desde já alinhando aqui um pouco com a coisa de finanças, porque os países que já entenderam um pouco
ou se já estão se posicionando para um mundo pós-carbono, China, né? Você falou da Europa, Estados Unidos, que eu acho que já começam a entender no que tem que investir, estão investindo nesse plano de longo prazo, nessas indústrias um pouco mais descarbonizadas. Aliás, o que eles estão fazendo é meio que paralelo, eles continuam poluindo carvão, gás e, ao mesmo tempo, construindo o futuro, né? Eles estão quase numa via, não é que eles largaram não, a matriz poluidora para depois começar a indústria limpa. Eles estão fazendo quase que paralelo. Você vê a Índia fazendo isso, você vê a China fazendo isso, mas pelo menos eles estão construindo o futuro. No caso brasileiro, a gente não tem dinheiro, e mais do que dinheiro, projetos para investir. Então, a gente depende de dinheiro de fora para fazer esse investimento, né? O Brasil não tem o dinheiro suficiente, não tem os 700 bi lá da Europa, os 400 bi de dólares dos Estados Unidos, ou quanto, sei lá, quanto que o governo chinês está colocando nessa transição. Então, a gente depende muito do dinheiro de fora. E isso não é um problema, né? A gente não tem aí, em termos fiscais, dinheiro suficiente internamente. Para a gente ter esse dinheiro, a gente pode tirar esse dinheiro, se a gente for usar o dinheiro brasileiro, a gente mais dívida interna, que a gente, né, passando o arcabouço fiscal, não vamos fazer isso, mas a gente podia tirar dinheiro de subsídio, por exemplo, de fóssil e colocar em energia limpa. Aí vem os conflitos todos que a gente já estava ali conversando, né? E também não vejo muitos países fazendo isso, infelizmente. Eu não vejo eles cortando subsídio lá sei lá, da agricultura de alto carbono na Europa eu não vejo também essa transição. Eu vejo essa coisa paralela, infelizmente, até que o mundo novo aconteça. Então, eu acho que, no todo, essa visão de um mundo pós-carbono, e se a gente começar a imaginar esse mundo pós-carbono, a gente vai perceber que o Brasil tem muitas vantagens. Só que a gente tem que transformar essas vantagens potenciais em reais para as pessoas no dia a dia. Então, cadê os empregos verdes? Quantos empregos verdes a gente tem? O que são empregos verdes, né? Então, a gente ainda não conseguiu fazer isso, mas eu vejo alguns pilares e acho que o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, que em breve vai lançar aqui junto com o MMA, a gente está trabalhando muito numa coisa chamada transição ecológica, né? Com diversos pilares. É o início desta visão de futuro. É o início de uma visão de futuro que vai, logicamente, se consolidando e se enrobustecendo, mas ali você já vai ver muitos mecanismos financeiros sendo realocados. Eu acho que eu congelei. Congelei? Não. Sendo realocados para este novo mundo. Então, eu sou otimista, mas eu sou otimista assim, de nascimento, né? Então, não quer dizer muita coisa, não quero ser poliana ou ingênua, mas eu acho que está caindo esta ficha, que sim, se a gente perder mais essa Brasil, país do futuro, né? Se a gente perder mais esse futuro, talvez seja o último, mas a gente tem aí vantagens comparativas e acho que está ficando claro não só para o governo federal, até para o setor privado brasileiro. Uma parte do setor privado brasileiro está começando a perceber isso. Só que a gente, de novo, tem pouco tempo para fazer essa virada, não sei se conseguiremos. Sobre o tema de mais ambição e sobre mais finança, eu queria chegar um pouco nisso, porque eu acho muito importante. As regras são regras que estão mais consolidadas, mas elas estão consolidadas no Acordo de Paris. E como eu falei no começo, o tema de clima não pode ficar restrito ao Acordo de Paris. Como é que a gente faz a compatibilização do tema de clima com a OMC, com a Organização Mundial de Comércio? Como é que a gente faz o tema de clima entrar no FMI? Então, o tema de clima, as regras de clima não vão ficar confinadas no Acordo de Paris, elas já estão transbordando para os outros acordos econômicos, de comércio, e aí as regras não estão claras. Assim, agora estamos aí discutindo o acordo EU-Mercosul. O acordo EU-Mercosul ele é
bom para o clima ou não? Como é que a gente mede? Como é que a gente sabe que acordos seriam bons, né? Então, essas novas regras do clima sair da sua caixinha e entrar nos outros acordos, eu acho que a gente ainda está muito longe, infelizmente. Em termos de ambição, uma das coisas que eu venho desafiando é o que é ambição. O que é ambição? Ambição é você ter uma meta. Se o Brasil hoje falasse, eu vou ser carbono neutro em 2030, todo mundo ia dar parabéns para a gente, porque a gente tem uma meta ambiciosa. Mas se a gente não tem os meios de implementação, se a gente não tem a governança certa, se a gente não tem financiamento, se a gente não tem os projetos, não adianta nada a gente só ter um número. Então, para mim, hoje em dia, ambição é meios de implementação, é governança, é transferência tecnológica, é financiamento, é ter a capacidade de fazer essa coisa virar. Obviamente, eu quero ter uma meta mais ambiciosa, mas eu preciso dos meios de implementação, porque aí eu falo sobre o financiamento. Assim, eu adoro fundraising, eu sou uma nata de trazer dinheiro para o Brasil, é verdade, Mauro. Filantropia, agora o Fundo Amazônia, os 500 milhões lá do governo americano, excelente, vamos trazer muito dinheiro para o Brasil. Mas o Brasil tem bons projetos para serem financiados? A gente tem boa governança? Se hoje a gente colocasse 500 milhões agora de projetos para serem financiados na área de adaptação, Diego, ou na área não de ônibus elétricos, cadê os projetos? Volto para os meios de implementação. Então, apesar de eu vou eternamente falar que está faltando dinheiro, e é verdade, mas dinheiro é só uma coisa que está faltando. Se a gente esquecer das outras, e eu acho que hoje em dia o maior gargalo é capacidade de implementação de políticas climáticas e principalmente na ponta, junto com os governos estaduais e municipais. Se hoje eu tivesse muito dinheiro para dar para muitos prefeitos e prefeitas, como é que eles usariam esse recurso? Então, criar capacidade a nível local, estadual e setorial é absolutamente fundamental, até para atrair mais dinheiro. E a gente fica lá eternamente falando dos 100 milhões, 100 bilhões lá, é certo, porque os governos desenvolvidos, a gente fez a nossa parte, eles não fizeram a deles, sem bi é nada. A gente precisa de trilhões, né? E aí vai ter que ter dinheiro do setor privado, do setor público, de filantropia, né? Vai ter que vir dinheiro, acabar com os subsídios do lado errado, vai ter que fazer. Mas, para isso, eu preciso de bons projetos. E minha sensação é que a gente está longe ainda de ter todos os projetos que a gente necessita para o financiamento. PPCDAN. Então, PPCDAN, ótima pergunta sobre o PPCDAN. Está requentado? Sim, é que nem um prato de uma avó, de uma mãe, que é bom. Se está bom, vamos repetir, né? Não é só porque é requentado, é ruim. Mas esse PPCDAN, que, aliás, foi lançado hoje com o presidente Lula também, lá no Palácio do Planalto, ele vem diferente. Ela é a 5ª edição do PPCDAN. Então, é a 5ª requentada. E cada requentada vai ficando melhor a receita. E acho que esse que foi lançado hoje, ele está vindo muito melhor exatamente pelo que o Paulo mencionou, Paulo Motinho mencionou. Ele tem 4 elementos, né, nesse PPCDAN, que é comando e controle, combater a ilegalidade, esse ingrediente sempre teve. Um segundo elemento que também sempre teve, ordenamento territorial, criação de unidades de conservação, de terras indígenas e tudo não que vem. E ele tem 2 novos elementos. Um é produtividade local, então assegurar que os produtores, sejam pequenos, sejam grandes, consigam produzir de maneira mais eficaz e eficiente, e ter financiamento para isso. E o 4º elemento é bioeconomia. Então, esses novos elementos, e é verdade que o PPCDAN nunca priorizou esses elementos, ele está vindo muito forte nessa 5ª versão do PPCDAN. Então, eu acredito muito que ele vai ser fundamental
para trazer esse desenvolvimento mais econômico, sustentável da região. Esperamos, né? E a coisa mais importante aí a ser feita. E aí eu chego no Diego sobre adaptação. Eu trabalho com clima há muitos anos, né? Há muitos e muitos anos, e sempre com mitigação, porque era assim, né? Se você tem pouco tempo, pouca grana, vamos tentar evitar o problema, né? A primeira, só que não dá mais para evitar. A gente vai ter que adaptar e muito rapidamente. Então, assim, o PNA, né, o Plano Nacional de Adaptação, como eu mencionei, de 2016, se você olha lá, tem até metas, mas é meta para fazer estudo, meta para fazer mais coisas, mas tem pouca meta assim, específica para a criação de o quê, né? O que vai ser feito no lado. Diferentemente de mitigação, é duro ter metas gerais de adaptação, porque elas dependem das condições locais. Então, eu fico feliz de te contar que no governo federal agora, e você falou das plataformas, né? Tem as 3 plataformas, mas tem muitos outros bancos de dados. Tem o banco de dados do CEMADEM sobre vulnerabilidade, tem o banco de dados sobre o pessoal da energia, sobre vulnerabilidade da área de energia, tem milhares de bancos de dados. E está tendo um movimento coordenado pela Casa Civil de juntar todos os bancos de dados para a criação de, assim, que todos eles se falem sobre vulnerabilidade dos municípios. E aí você poder criar diversas listas. Vulnerabilidade em relação ao quê? Vulnerabilidade em números de pessoas que moram em morros, que talvez não tenha nada a ver com clima. Os caras moram em morro sempre, e todo ano chove, todo ano as pessoas morrem. Vulnerabilidade porque as pessoas moram perto dos rios, e aí todo ano tem enchente e as pessoas morrem. Então, tem diversas vulnerabilidades porque assim, o prefeito ou a prefeita nunca pensou em vulnerabilidade, não tem um plano, não tem uma defesa civil necessária para as vulnerabilidades. E, obviamente, da nossa perspectiva aqui da Secretaria, a gente está trazendo a vulnerabilidade climática, com cenários climáticos, olhando para que municípios vão estar mais vulneráveis por causa da mudança do clima, no médio e longo prazo, não é uma coisa, né? Porque os cenários climáticos eles são de médio e longo prazo, para a gente sobrepor a este grande banco de dados de vulnerabilidades. E aí o governo federal poder usar este grande banco de dados para diversas políticas. Por exemplo, agora vai ter não se chama mais PAC, tem um outro nome aí que eu já esqueci, mas vai ser lançado o tal do, vou chamar de PAC aqui, se alguém tem um nome, PAC 2, sei lá qual é o nome do PAC, mas vai ser lançado o PAC. Que municípios vão ser privilegiados? Se a gente não tem um banco de dados comum, fica impossível saber quais são os municípios que estão mais vulneráveis. Então, a gente está trabalhando em conjunto com os diversos ministérios de integração regional, energia, Casa Civil, MCTI, todos que têm bancos de dados, tentando unir esses bancos de dados para criar essas diversas listas de vulnerabilidade. Agora, uma coisa que a gente sente muita falta a UNFCCC, o Acordo de Paris, eles têm tudo de diretrizes para políticas de mitigação. Se você é um país pequeno, ou mesmo o Brasil, se você quiser falar qual é o melhor plano de adaptação no mundo, sim, quem é que tem? A gente estava falando de ambição, né, para mitigação, mas quais são os países? Como é que eu comparo os melhores planos de adaptação no mundo? Onde eu tenho essa informação? Então, não tem uma governança global de sistemas de informação sobre adaptação que os países possam usar. Então, foi até o pessoal de Samoa, da ilha de Samoa, que obviamente pode até pedindo que tenha dentro da UNFCCC melhores práticas em áreas de adaptação para a saúde, melhores áreas de adaptação para a energia, para que os países não precisem inventar roda com metas, com planos, mas que possam se inspirar de outros, e isso não tem consolidado como tem na área de mitigação,
na UNFCCC, como vocês sabem, o Acordo de Paris fala para os países trazerem as suas NDCs a cada 5 anos, mas planos de adaptação é voluntário, só manda quem quer. Por que não é obrigatório? Deveria ser obrigatório, porque é tão necessário quanto. Então, acho que a gente tem um caminhar assim, global sobre isso. E aí, adorei a tua pergunta, o que a academia pode fazer, principalmente nessa área de adaptação? Para mim, assim, todo o tema de gestão de risco, o que é uma boa gestão de risco, aonde entra mudanças do clima, mas é conversando com as outras vulnerabilidades daquele município, seja um município pobre ou rico, que tem mais gente morando em montanha, ou se tem muitos rios. São cadeias e níveis de vulnerabilidade para uma gestão de risco muito complexa, que a gente não tem. E eu acho que a gente precisa começar a desenvolver A academia pode nos ajudar nessa gestão de risco para a área da adaptação, que é para além do agora, sei lá, norte ali de São Sebastião, chegou lá, é emergência agora, mas eu estou falando de gestão de risco preventiva também, né? A gente não tem boas gestões de risco. O que entra numa política pública boa de gestão de risco? Isso falta muito, e tomara que vocês possam ajudar. Então, governança climática e gestão de risco para adaptação, 2 coisas que seria muito bem-vinda. Muito bom. Maravilha, Ana, maravilha. Olha, então, com isso a gente finalizou essa rodada, né? Que valeu por 2, né? Como você disse, a gente contrabandeou aqui, né? A gente não tinha até então uma terceira rodada formada, né? E até acredito que pelo horário a gente não tem espaço para mais uma rodada inteira, né? Mas a Marta está com a mão aqui levantada, né? E ela foi modesta que na primeira vez que ela fez a intervenção dela, ela não contrabandeou. Então, se você me permite, Ana, Lógico, eu por favor, vou abrir aqui Marta. para a Marta, tudo bem? Tudo bem, por favor, Marta. Você está no mudo. O microfone, Marta, por favor. Podia ficar a noite inteira conversando com você, ia ser uma conversa maravilhosa, mas você tem o seu tempo. Eu só queria pegar uma coisa que você falou, e que foi uma pergunta que a minha aluna que está aqui, a Maria Alice, tinha feito na sala de aula, que ela falou assim, nas pesquisas de opinião, a população brasileira se mostra muito preocupada com o meio ambiente. Mas a gente tem um Congresso que é antiambientalista, raiz, quase, né? Então, como eu também te vejo como uma grande articuladora da sociedade civil, e você falou que o que vai fazer a diferença é o apoio popular, eu queria te perguntar onde foi parar o movimento ambientalista, onde está essa liga que parece que está faltando, né? Ainda que, enfim, uma boa parte dessas pessoas da nossa tribo, né, tenha se movido para não dar um segundo mandato para impedir essa coisa, mas onde é que anda esse movimento ambientalista que não está expresso nos votos no Congresso? Né? Essa preocupação com o meio ambiente, em geral. E como é que a gente enfrenta esse Congresso agora, né? Então, essa é mais uma pergunta boa aí para o que a academia pode nos ajudar. E quando eu estava lá no Wix, a gente trabalhou muito nas eleições de 2022, né? Fazendo exatamente essa ligação, tentando entender a ligação entre esses opinion polls que a gente faz o tempo inteiro, que diz exatamente o que você colocou, que a população brasileira é uma das populações mais conhecedoras do tema do clima e apoiadoras, e por que isso não se transfere em votos? Por que não se transfere em votos, né? E a gente pegou diversas regiões e fez muita campanha, né? Vote no clima, vote na Amazônia, vote não sei o quê. Eu não tenho uma resposta, essa resposta acadêmica vocês que vão ter que nos dar. Mas eu acho que a gente tem uma grande oportunidade, porque eu acho que, assim, mal ou bem, durante o governo Bolsonaro, eu acho, sim, que a comunidade ambientalista foi maravilhosa. Os indígenas, os ambientalistas enfrentaram o tema de Bolsonaro, denunciaram, pararam o acordo EU-Mercosul, denunciaram em diversas legislações, e eu acho que contribuíram muito para ele não ser reeleito.
realmente acho, então eu acho que a comunidade ambientalista está de parabéns. Os indígenas, o movimento negro que se uniu aos ambientalistas estão de parabéns. Realmente, falo isso sinceramente. Só que, obviamente, e acho que a gente também teve uma oportunidade durante aqueles 4 anos de Bolsonaro, como tinha um inimigo único ali por causa da coisa ambiental, de trazer novas tribos para o tema ambiental. Acho que a gente saiu da caixinha e foi falar com o setor privado para eles nos apoiarem, foi falar com os governadores, foi falar com. Só que é tudo muito novo, né? Porque assim, o tema ambiental ficou no seu caixinha por muitos anos. Então, acho que a gente saiu dessa caixinha nos últimos 4 anos. Acho que contribuiu, assim, a área ambiental contribuiu para o resultado das eleições, que foi. Só que tem outros temas, tem educação, tem saúde, tem democracia, né? Então, o tema ambiental e climático é mais um entre muitos, né? E eu acho que a gente não conseguiu ainda fazer a melhor ligação entre clima, meio ambiente e voto, né? Só que a gente tem uma outra oportunidade, que eu acho que é uma oportunidade muito mais real agora, que são os municípios. A gente vai ter uma eleição municipal daqui 1 ano e meio, daqui 1 ano e meio. E a gente tem que começar a trabalhar já para essa eleição municipal. Então, não vai vir do dia para a noite, mas a gente vai ter que trabalhar incessantemente. Quando a gente fez Opinion Polls, agora no final da eleição, o tema ambiental era assim, o 4º tema que os eleitores diziam que tinha sido importante com como eles votaram. Está super bom, 4º tema, tá, vamos combinar, está super bom. Só que, obviamente, isso foi muito mais para a eleição presidencial do que para a eleição no Congresso. E acho que ainda falta agora olhar para o Congresso. Em relação ao Congresso, é isso, né? Não é só nesse tema ambiental, é tema de costumes, né? São diversos temas, né, que estão ali. Vocês foram ver agora, quando teve a coisa dos ministérios, né? Se sair a Ana e o Cardo, do Ministério do Meio Ambiente, quando foram ver lá as emendas que foram colocadas durante o Congresso para definir a coisa do Ministério, a maioria das emendas era sobre o tema LGBT, se usa o tema sexo ou gênero. Então, assim, o Brasil tem essa. Está nesse lugar, né? Então, é continuar fazendo trabalho, fazendo campanha, trazendo bons. Não tem muito jeito, voltar, né? É a política que vai nos salvar. É a política que nos trouxe até aqui, é a política que vai nos salvar. Mas, para isso, acho que todo mundo tem que fazer a boa política, né? No dia a dia, comunicação, com tudo que a gente tem e tem de possibilidade, né? E sair da casinha, falar com o diferente. Eu realmente acho que a gente tem que falar com quem é muito diferente da gente, e trazer os temas e debater com respeito, com igualdade. Não tem jeito, vai ter que ser feito assim mesmo. Muito bom, muito bom. Bom, eu acho que com isso a gente chega, Ana, ao final aqui desse nosso encontro, né? Espero que seja o primeiro de vários, que a gente possa continuar se encontrando aqui. Queria resgatar assim, a sacada boa que o Diego teve ao final da fala dele, né? De inverter um pouco o balcão, né? Que é sempre aqui a gente da academia perguntando aqui para quem está no governo, que tal o governo também fazer a pergunta para a gente, né? Mandar da gente, o que a gente pode contribuir. Então, espero que esse nosso encontro aqui seja o primeiro de uma sequência de outras possíveis oportunidades, né? Ana, muito obrigado aí pela sua gentileza, simpatia, pela contribuição que você nos está trazendo aqui com o seu conhecimento, e a gente só tem a agradecer. Muito obrigada, obrigado. obrigado pelo feliz Dia do Meio Ambiente para todos, e a gente precisa muito da academia, muito, muito, muito. Então, certamente vamos continuar trabalhando juntos. Agradeço muito. Obrigada. Obrigado, Ana. Tchau, boa noite para todos. Obrigado.